Se você for ver a história de Jesus, Jesus ele estava na terra pregando um novo pensamento, pregando um novo ensinamento, e os fariseus criticando Jesus, e pessoas olhando com maus olhos para o seu ministério, para o seu trabalho. E isso, gente, é o inimigo. Olha como o inimigo trabalha, né? Jesus, um homem de paz, um homem com várias palavras de amor, de gratidão, de comunhão, e o inimigo trabalhando para criticar Jesus, para falar mal sobre ele, para falar mal dos seus ensinamentos. E isso até hoje existe. Tem pessoas com ideias novas, pessoas com pensamentos novos. Gente, a vida evolui. O mundo evolui. Jamais você pode se apegar às coisas que não mudam. Porque é para haver mudança. É para haver mudança. Se nós estamos em constante desenvolvimento, nós estamos crescendo, estamos avançando, é para haver mudança. O que Jesus passou foi algo. Agora vem algo a mais que isso. Agora tem internet, tem computador, tem um monte de coisas fantásticas, tem um monte de ensinamentos. Gente, naquela época era difícil ter acesso a livro. Naquela época era difícil ter alguém que soubesse ler. A pessoa que sabia ler, como Jesus sabia ler, era uma pessoa acima do nível. A educação naquela época era escassa, não tinha escola. Olha só, eu gosto muito de falar sobre isso aí, gente. Porque as pessoas não entendem. Não entendem. Uma vez eu conversei com um rapaz e ele dizendo que Jesus era igual um mendigo. Olha a cabecinha, gente, olha. Aí você pega assim o nível de ignorância, o nível de falta de conhecimento, né? As pessoas achando que Jesus vivia igual um mendigo. Gente, pelo amor de Deus, Jesus era judeu. Para você conhecer Jesus, você precisa compreender a cultura dos judeus. Os judeus sempre foram um povo fantástico, um povo incrível. Não é à toa que são os mais ricos do mundo. Apesar de ser um povo com poucas pessoas, um povo pequeno, se você for analisar, o povo judeu é um dos menores que existe no mundo. Mas são as pessoas mais ricas do mundo. Eles possuem uma cultura muito sábia, uma cultura muito inteligente. Para os judeus, a educação vem de casa. É assim que deveria ser. Em todas as culturas. A educação vem de casa. É dentro de casa que o pai e a mãe ensinam o filho a ler, o filho a escrever, ensina a ciência, ensina a filosofia, ensina um monte de coisas diferentes. Os judeus, eles falam mais de 2 línguas. Eles falam 4, 5 línguas e são bilíngues. É isso, Juan? Como se chama uma pessoa que fala várias línguas? Bilíngue é uma pessoa que estudou bastante para adquirir essa habilidade de falar línguas. Exatamente. Aí você pega a cultura. É uma cultura grande, uma cultura muito próspera, gente. Jesus era muito inteligente. Jesus, para conversar com alguém, ele sabia usar bem as palavras. Ele sabia ler? Sabia ler, sabia escrever. Ele lia, ele fazia uma leitura perfeita. Ele escrevia de forma perfeita. Então as pessoas confundem isso. E se eu não me engano também, o pai de Jesus era um marceneiro também, né? Exatamente. Outra coisa, gente. Uma outra coisa que as pessoas pegam e não conseguem compreender. Quando você fala assim, ó. Jesus era marceneiro. José era marceneiro. Gente, naquela época, ser marceneiro era ser engenheiro. Quando não havia estudo, não havia formação superior, não existia isso naquela época. Esse negócio de formação superior, ensino médio é coisa nova, coisa recente. Naquela época era a profissão que valia a pena, onde os pais ensinavam os filhos. E Jesus era marceneiro, José era marceneiro. Olha só, eles tinham o negócio deles. Olha que fantástico. Pega a visão. Eles tinham o negócio deles, eles tinham servos, eles tinham um grande espaço para ele fazer as obras deles. É televisão, né? Que você pega, você vê televisão, você assiste televisão, e você olha assim, as casas eram feitas de pedra, gente, eram casonas para a época. E ser marceneiro naquela época era uma profissão divina. O marceneiro, José, ele fazia obras para o rei,
para dentro do reino. Deus não pode imaginar que as coisas eram pequenas, que as coisas... Você pega o seguinte, os irmãos, né, Pedro e José, os discípulos de Jesus, que estavam pescando. Gente, ser pescador naquela época era algo fantástico, era algo maravilhoso. Se hoje um barco já é caro, naquela época era caríssimo ter um barco. É que muitas das pessoas têm a noção de hoje em dia, mas na época, por exemplo, não existia máquinas, não existia fábricas que faziam móveis. Eram as pessoas mesmo que faziam, os marceneiros, entendeu? Aí isso fazia com que os marceneiros tivessem uma posição muito elevada, pois eram apenas eles que faziam móveis. Muitas das vezes eram os próprios reis, pessoas ricas da época que pediam e pagavam para eles, entendeu? Não uma fábrica que nem existia na época. Exatamente, meu filho, exatamente. Ter um barco naquela época era algo grandioso. Pescar era algo grandioso. Tudo era para assim, que você imagina hoje, que hoje é algo pequeno, algo sem valor, naquela época era muito valorizado. Até ler também, na época as pessoas nem sabiam ler, as pessoas que liam eram consideradas extremamente inteligentes. Exatamente. Quem sabia ler naquela época lá estava em outro nível. Quem sabia ler naquela época era doutor. Se fosse para você comparar com o dia de hoje, a pessoa que sabia ler era advogado, era engenheiro, era pessoas de formação superior. E Jesus sabia ler. Jesus sabia escrever, não só Jesus, mas toda a família dele. Os discípulos de Jesus tinham um barco, olha só, gente. Sabe o que é um barco naquela época? Para caber 12 pessoas lá dentro, ter espaço ainda. Era um barco grande, era um barco caro. Se você fosse comparar hoje, né, hoje é difícil comprar um barco. Você vê um barco aí é caríssimo. Naquela época era muito mais caro ainda. E para ter um barco na época não era qualquer um. Eram as pessoas acima da média. Eram as pessoas que realmente trabalhavam. Pessoas que exerciam a sua fé. E é sobre isso que eu falo com você. Esse é o objetivo da nossa programação de hoje. É mostrar para você que a fé que você tem em você, em Cristo, já é suficiente. Se você não tem fé em você, pelo menos tenha fé em Jesus. Porque se a tua fé for forte, você muda a sua vida. Mas se você é daquele que tem medo de crítica, tem medo que as pessoas vão falar, tem medo que seus amigos... Gente, isso daí é ignorância. O Jesus tinha medo da crítica, o Jesus tinha medo dos fariseus criticando ele, ele não tinha. Ele continuava com sua pregação, apesar das críticas, e sempre enaltecia o nome do seu próprio Pai, Deus, no seu trabalho. Exatamente. Você acha que Jesus tinha medo dos fariseus? Você acha que Jesus tinha medo de estar falando dele? Ele lá, com toda a certeza que ele tinha, toda a verdade que ele carregava, e pregava a sua palavra, pregava o seu ensinamento. Gente, é fácil. Pega a Bíblia, pega lá as palavras de Jesus que estão na Bíblia, a palavra de Deus que está na Bíblia, e aplica na sua vida. Aplica simples assim. Tenha fé, tenha força, tenha bom ânimo. Levanta-te, anda, vai para frente. Não desiste. Não tenha medo. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Porque crítica você não vai ter. Aí você tem medo de abrir um negócio próprio. Aí você tem medo de estudar, porque alguém vai falar que você está dando mais atenção para o estudo, que você dá mais atenção para o trabalho. Gente, faz parte da vida. Faz parte da vida e você tem o dever com Cristo, o dever com o nosso Deus, de cuidar de todos os pilares da tua vida. Você precisa cuidar do seu trabalho, do seu intelecto, dos seus estudos, é teu dever isso. Você precisa cuidar da sua saúde, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, da sua esposa. Você precisa cuidar. Tudo isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. E nós estamos aqui para fazer o nosso melhor. E se você perguntar, Rodrigo, mas onde você vê essas coisas? Veja na Bíblia, gente. Se você quiser pegar lá a parábola do talentos, vai dar uma explicação fantástica para você, fantástica. Saiba que um dia você vai ser cobrado. E quem sabe lá em cima com Deus, Deus vai te perguntar. E agora? O que você fez com a bênção que eu te dei? Eu te dei uma vida. Eu te dei a chance de você viver, de você sentir, de você amar, de você ter vários sentimentos, passar por várias experiências. E o que você fez com isso?